Olá, me chamo Marília e nós faremos um breve resumo sobre o que foi trabalhado na disciplina de Planejamento e Avaliação da Educação e da Aprendizagem. Eu começarei falando sobre a Lei 15.388, de 14 de abril de 2026. Ela é o Plano Nacional de Educação, ou simplesmente o PNE. Então, ela é a maior lei da educação brasileira para os próximos 10 anos. Ela foi elaborada com base no artigo 214 da nossa Constituição e ela tem uma vigência, como eu já falei, de 10 anos. Ela vai desse ano, do ano 2026, que é o ano que ela foi promulgada, até o ano de 2036. Pense nessa lei, nesse plano, como um grande acordo de país. O que queremos alcançar com a educação? Em quanto tempo? Com quais recursos queremos e com a participação de quem? Não é apenas um conjunto de ideias, ela é lei. E por ser lei, ela deve ser cumprida pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, ela é obrigatória, ela é lei. Como o PNL está organizado? O PNL está estruturado em 4 pilares fundamentais. São as diretrizes, os objetivos gerais, as metas e as estratégias. Eu começarei falando sobre as diretrizes. Eles são os princípios norteadores, né? São as orientações gerais que guiam todas as ações. O que seriam os objetivos gerais? Os objetivos gerais são as grandes mudanças que queremos, ou seja, as transformações esperadas em toda a educação brasileira com essa lei. E as metas? As metas são os resultados mensuráveis, ou seja, são as referências claras e mensuráveis que permitem verificar se estamos realmente conseguindo. E, por fim, as estratégias, né? Que é o caminho para alcançar. São as ações propostas para cada meta. Então, qual é a importância desse PNE? Por que ele foi criado e por que ele deve acontecer? Por que ele é importante, né? Porque ele é um contrato social da educação brasileira para a década. Ele diz o que queremos com a educação, ele diz o que queremos, em quanto tempo, quem faz o quê, quanto vai custar e como vamos acompanhar. Então, é a base legal e política sobre a qual todas as outras ações, ou seja, os projetos, os investimentos, os programas, devem estar alinhadas, né? Então, sem esse plano nacional, claro, sem a existência desse plano, cada um faria o que quisesse, sem coordenação e sem essas metas comuns. Então, o plano nacional, ele traz essa união, né? Esse objetivo, esse alinhamento de ideias. Então, dando seguimento, né, trazendo aqui outra temática, que é a da política, ação, prioridades, diagnóstico e programas do MEC, com foco no planejamento estratégico institucional do Ministério da Educação, o PEMEC. E aí, para começar, né, é importante entender a diferença entre os dois, porque há contextos, né, diferentes, há períodos diferentes entre o PNE e o PEMEC. O Plano Nacional de Educação, ele estabelece os objetivos e as metas que o Brasil deve alcançar em um período de 10 anos. Então, aí mais à frente vai ser destacado como que vai definir, quais são as metas, quais são as estratégias que vai sendo realizado durante esse período. E aí já o PEMEC funciona como plano de ação para os próximos 4 anos, ou seja, em um período aí mais curto. O inicial é 10 anos e esse outro no período aí de 4 anos. E aí por onde começar, quais são as ações que serão desenvolvidas e como os resultados serão acompanhados. Porque não é algo solto, né? Então, a partir ali do período que é lançado um determinado objetivo, vai sendo definido quais são as metas, quais são as estratégias para chegar a um determinado resultado. E a partir desse resultado vai ser feito o processo de avaliação, se de fato está relacionado com aquilo que foi planejado no início.
Mas aí, antes de estabelecer essas prioridades, o Ministério da Educação realizou um diagnóstico dos principais desafios da educação brasileira. A gente sabe que na educação brasileira existem vários desafios, né? Voltado a... Olá, eu sou Larissa Campinho, sou aluna de licenciatura em Pedagogia pela Univasf, na modalidade EAD, no Polo de Remanso. A temática 3, ela fala sobre o currículo como um processo, mostrando que ele não é apenas uma lei, uma lista de conteúdos ou aquilo que está escrito em documentos oficiais. O currículo vai se transformando até chegar àquilo que realmente acontece na sala de aula, e é o que os alunos conseguem compreender. Podemos entender esse processo por meio de 6 fases. A primeira é o currículo prescrito, que é aquele que está determinado pelas leis, como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o PNE, o Plano Nacional de Educação e outras diretrizes. É o que deve ser ensinado, mas é também o primeiro ponto de partida. A segunda fase do currículo apresentado aos professores é quando chegam as leis, como as leis chegam até os professores, por meio dos livros, por meio das orientações, os materiais didáticos e as formações dos professores. Que sempre nós ouvimos falar que o professor está em formação, o professor está recebendo essas orientações. Nesse momento, o currículo já começa a ser interpretado nessas formações, nos materiais didáticos, nas orientações e nos livros. A terceira fase do currículo é moldado pelo professor. O professor simplesmente segue o que está escrito. Ele não segue isso. Ele interpreta, adapta e escolhe como trabalhar os conteúdos de acordo com sua experiência, com a realidade dos alunos, com os recursos que estão disponíveis e com o tempo de construção do currículo. Depois nós temos o currículo em forma de ação, que é aquilo que realmente acontece na sala de aula. É o momento em que o planejamento encontra a realidade. Muitas vezes o que foi planejado precisa ser modificado e adaptado para aquele momento, porque surgem dúvidas, dificuldades, os imprevistos e as necessidades dos alunos. A quinta fase é o currículo realizado ou aprendido, que nessa representa aquilo que os alunos realmente conseguem aprender. Nem sempre o que cada professor ensina é exatamente o que todo aluno aprende. Cada aluno pode compreender e levar consigo conhecimentos diferentes, inclusive que não estavam previstos no planejamento. Por último, temos o currículo avaliado, que é aquele que realmente é escolhido para ser medido por meio das avaliações. A avaliação tem grande influência no currículo, porque aquilo que é cobrado nas provas acaba sendo mais valorizado pelos professores e pelo aluno também. Então, a principal ideia da temática é que o currículo está sempre em transformação. Ele começa no que está previsto nas leis, passa pelas orientações, pela interpretação do professor, pela prática em sala de aula, pelo aprendizado dos alunos e chega também o que é aquilo avaliado. Por isso, não basta apenas criar boas leis e documentos educacionais, é preciso valorizar o professor, garantir boas condições de trabalho, oferecer recursos e pensar também em formas de avaliação que realmente valorizam a aprendizagem. Para mim, o mais importante dessa temática é entender que o currículo é apenas algo pronto e acabado. Ele é construído no dia a dia e pode ser diferente em cada escola, em cada turma, porque depende das pessoas, das condições e da realidade que acontece. Me chamo Fátima Moura, aluna do curso de licenciatura em Pedagogia da Univasf, e hoje vou falar sobre a política curricular e a mediação docente. Primeiro, imagine a política curricular como um grande mapa oficial, né? Ele é um conjunto de regras, de diretrizes e conteúdos que o governo dita, decide que os alunos devem aprender. Um exemplo disso é a BNCC, onde tem todas essas regras, né? A política curricular também define essas metas
e esses objetivos que devem ser alcançados. Do outro lado está a mediação docente, né? Que significa que o professor ele vai construir pontes para alcançar esse objetivo. Então, ele não é apenas alguém que vai transmitir, né, o que está no livro. Ele vai escolher aquele mapa e vai mediar e escolher o melhor caminho, né, para alcançar, para caminhar com essa turma. Portanto, a política pública e a mediação docente não funcionam separadas. A política dá a direção e o destino, mas a mediação do professor que transforma o plano em conhecimento, né? O conhecimento de verdade é feito pelo professor. Sem o professor, o currículo seria apenas uma lista de cobrança. Com o professor, ele ganha vida, transforma a sociedade, né? Esse professor mediador é que faz com que a educação realmente funcione. Eu sou a Ávida, estou aqui então para finalizar a nossa apresentação. Então, para amarrar tudo que as colegas já falaram, né, e trouxeram até aqui, essa temática ela responde à seguinte pergunta: por que existe uma distância tão grande entre o que a lei promete e o que realmente acontece na sala de aula? O diálogo, ele acontece ali quando sacristã, né, ele fala sobre o PNE, o PMEC, e a resposta está na teoria curricular que ele traz, que ele diz que o PNE é o maior exemplo do currículo prescrito do Brasil. É a nossa meta para 10 anos, como alfabetizar todas as crianças. O PMEC é o plano de ação que tenta transformar essa lei em programas concretos, como o Compromisso Criança Alfabetizada. Porém, o PNE e o MEC cuidam apenas de 2 primeiras etapas desse currículo, que é o que está prescrito e o que é apresentado. Mas um plano ele não se cumpre sozinho. Segundo o sacristã, as 4 fases seguintes acontecem no chão da escola. O currículo ele é moldado pelos professores que interpretam e adaptam essas diretrizes. Ela se torna, então, o currículo em ação, limitado pela realidade e também pela infraestrutura de cada escola. E só então ela se transforma no que realmente é aprendido e avaliado. As leis, elas são gerais, mas a realidade é local. Se o docente ele não tem formação, tempo, material ou boas condições de trabalho, a prescrição continua apenas ali no papel. Então, em síntese, né, o que deixamos aqui é que o PNE ele é indispensável, mas não é suficiente sozinho. A lei é apenas o ponto de partida, nunca, né, vai ser um ponto final. E o currículo não se decreta de cima para baixo. Ele se constrói todos os dias pelas mãos de quem está na sala de aula para que as metas se tornem realidade. Então, precisamos valorizar os professores e garantir que hajam boas condições, né, condições reais para cada escola. Muito obrigada.